Mais um episódio do Cerveja Pode, parte 2, João e Rodrigo. Nós já fizemos um episódio, já está aqui no nosso canal um outro episódio que você já deve ter assistido. Nós estamos recebendo aqui o Rodrigo da Invicta e o João, que é o nosso especialista aqui em cerveja, que é o sempre nosso entrevistado. O Rodrigo, para você que não pegou a introdução do episódio anterior, o Rodrigo é da Cervejaria Invicta, amigo do João, convidado do João, e o João está desse lado de cá, porque agora ele foi rebaixado a jornalista. E nós estamos aqui batendo um papo com o Rodrigo, conhecendo a história. Na verdade, foi uma promoção, isso, viu, Gera? E quero ver se eu aprendi um pouco com você nesses meses que nós nos conhecemos, se eu consigo falar um pouco melhor também, se eu consigo... Na verdade, nós não estamos entrevistando o meu amigo Rodrigo, né? Estamos batendo um papo. Estamos batendo um papo, igualzinho os papos que a gente tem quando eu vou lá na fábrica dele, a gente senta, a gente chora, a gente se lamenta, a gente sorri. Né? Bom, a gente falava, nós começamos no episódio anterior a contar a história do Rodrigo, na verdade, o Rodrigo começou a contar a história dele, e você pode assistir o episódio anterior que você vai ver o início da história. Não vamos repetir, mas vamos em frente. Nós paramos lá quando o Rodrigo trabalhava na Cervejaria Colorado e já havia feito o curso em Vassouras, voltou para Colorado e o João apareceu como consultor e nós vamos seguir a história daí para frente. E eu prometo que nesse episódio eu vou interferir menos, eu vou deixar vocês contarem essa história. E o consultor, né, para continuar aquela piada, é o cara que vai lá, cata o relógio do cara e diz a hora. Né? Pronto, e vai embora. É verdade. Presta o relógio aí. Ele sabe o que fazer, o cara que está lá, ele sabe, ele só precisa de alguém falando assim, isso mesmo. Hoje eu entendo melhor isso, porque o tempo passou, eu também já virei consultor de alguns clientes, amigos. Você vai lá, pega o relógio do cara. Eu fiz a mesma coisa com a galera, mas a gente sempre aprende, sempre tem troca. Tem uma troca. Precisa, na verdade, um cúmplice. É verdade. O Rodrigo estava falando do curso de Vassouras e outros cursos que existem por aí, e apesar dos cursos, apesar das teorias, apesar de todas as escolas às quais nós passamos, tão importantes para a nossa formação, nós temos algo que eu julgo melhor, que é o telefone da pessoa na minha agenda, né? Para qualquer momento a gente se contacta, aí, né? Olha eu atrapalhando a história de novo. Sabe que nesse princípio aí eu fiz um curso sobre comunicação, participei de um workshop, na verdade, de 15 dias sobre comunicação nos Estados Unidos. E quando os professores, os palestrantes começaram a falar sobre comunicação e dar algumas dicas sobre um conceito chamado voice designer, que eu acabei trazendo isso para o meu dia a dia, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu ficava ouvindo ele falar, mas eu já faço isso, mas caramba, ele tem razão, e eu tinha esquecido disso. Eu fiz isso tal dia e nunca mais fiz. Então, na verdade, eu trouxe pouca informação nova, mas eu ganhei um alinhamento de algumas coisas que eu já sabia. É mais ou menos o trabalho do consultor, né? Exatamente. Fica ali esquecido no dia a dia para quem está no calor, nos problemas do dia a dia, e alguém totalmente externo vem, bota tranquilidade, não está errado, só vamos ajustar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dá tranquilidade para a parte técnica, para a parte de gestão, e as coisas continuam. Então, ter alguém de fora, tranquilo, para orientar é muito bom. Exatamente. Mas voltando lá em 2000 e alguma coisa, quando o João caiu na minha frente, exatamente para ajustar os nossos relógios lá, e lá foram ajustados, foi um prazer muito grande tê-lo lá, e lá nos trouxe até aqui como amigos. Você não conhecia, né? O João até então? Eu não conheci o João, né? Meu primeiro emprego, jovem, era a única fábrica Colorado, e o João já tinha mais experiência, mais know-how, trabalhando em maltearia, em grandes cervejarias. E a Colorado estava em desenvolvimento, assim como eu e toda a equipe. Em algum momento você tinha trabalhado na Colorado, João? Não, anteriormente não. Foi um breve momento, breves meses. Não, assim. eu digo antes do Rodrigo. Não, você não passou por lá, não, né? Não, naquele momento eu trabalhava numa fábrica lá em Sertãozinho, eu conheci o Marcelo lá, ele já era um empreendedor da cerveja, eu conheci lá, ele falou, passa lá, a gente vai conversar, e conversamos, e tivemos em algum momento lá. Vamos em frente. E aí, logo depois, 98 até 2010, fiquei na Colorado, e aí preparei minha saída, o ciclo tinha se encerrado, achei por bem sair.
O João, na época, tinha me dado várias dicas, né, de como ir para uma grande cervejaria, qual curso fazer, me orientou, inclusive no curso, me lembrando agora que eu queria fazer Químico e Engenharia de Produção. Sim. E aí, óbvio, tinha uma questão financeira, de datas na época, eu acabei fazendo Engenharia de Produção, né, foi a escolha. E aí, saí da Colorado, fui para uma micro cervejaria no interior também, em Piracicaba. Sim. Só que quando eu caí em Piracicaba, João, veio o convite tão esperado do Grupo Skin Cariol. Eu já estava formado, já era engenheiro, né, já tinha uma boa bagagem, tanto é que eu fui contratado para ser engenheiro industrial sênior na unidade de Itu, no departamento corporativo, para cuidar de várias outras unidades, um pequeno segmento. É assim que funciona dentro de uma grande empresa, né? Você tem células de trabalho. E lá fiquei, mas já com o planejamento de voltar para Ribeirão um dia, ou alguma cidade, talvez até minha cidade natal, Araguari, que eu sou mineiro, né? Beraba, Berlândia e a Bela Araguari. Bela Araguari. Uai! Né? Já teve altas brigas por causa dessa piada aí. Tem outra, tem essa piada, tem outras. Tem pessoa que não pode nem pisar lá em Araguari hoje em dia, artistas famosos. E aí, na época, eu fiquei entre Araguari e Ribeirão, ou buscar uma nova cidade, mas Ribeirão Preto tem uma história cervejeira riquíssima, né? Desde a época do Meira Júnior, do Quarteirão Paulista, né? O cervejeiro em Ribeirão Preto faz parte da história. Construiu o teatro, o Quarteirão Paulista, enfim. E toda a história que todos conhecem, com certeza. E aí eu optei por Ribeirão Preto, voltei para Ribeirão Preto, pedi desligamento do Grupo Skin Cariol, com um pesar muito grande, porque eu estava com filha recém-nascida, mas, cara, eu sou empreendedor, eu queria ter o meu próprio negócio. E aí voltei para Ribeirão Preto e fundamos a Invicta, aqui em Ribeirão Preto, na Avenida do Café. Nosso primeiro prédio, um prédio com 400 metros quadrados, e iniciamos a nossa produção. Todo o meu know-how de produção e poucas cervejarias na época me levaram a um patamar de destaque muito bom. Então, tudo que eu produzia, João, naquela época, eu já produzia e vendia. Produzia e vendia. Então, não tinha problema de rebaixo de preço, de produto vencido, nada disso. Tudo que a gente produzia... Foi um bom momento a gente de entrada, vendia. né? Foi um ótimo momento para quem entrou naquela época ali, foi Mas tem um perfeito. outro detalhe, Rodrigo. Você não simplesmente foi lá e fez cerveja. Você carregou caixas na sua tenra idade, você carregou barris, você sabia todo um meandro de office boy. Depois você fez um curso técnico, depois você fez um curso de engenharia. Ou seja, parece que foi muito fácil. Você chegou lá, fez uma cervejinha e todo mundo fez uma fila para pegar sua cerveja. Não, sei, tá bom. Não, essa carreira toda que... Você contou a história da escolha do curso já a escolha do curso pela viagem? Você Contei no primeiro episódio. Quem não assistiu o primeiro episódio, volta lá. Isso foi um investimento em si Gente, próprio. O cara trocou, ele era empregado da cervejaria Coronel, ele trocou uma viagem internacional por um curso. Assiste o episódio anterior que tem essa história lá. Foi bem isso. E aí, 2011, um belo momento, o mercado, o Brasil estava num boom bacana. E todo mundo falando de cerveja artesanal, então eu entrei na hora certa, que me propiciou a ter sucesso e estar de pé até hoje, né? Eu já vou completar 13 anos de carreira solo, digamos assim, né? Sendo essa é a idade da empreendedor. Marca, a idade da sua marca. 13 anos já de cervejaria. E como é que você chegou nessa marca? Olha, na época a gente contratou uma agência, usei todos os meus contatos, que o João falou bem, é muito bom você ter uma agenda, rede, né? Uma agenda com o número de telefone é fabulosa. É muito bom. Então, eu usei todos os contatos que eu tinha, tentei fazer tudo diferente do que a Colorado fazia. A Colorado foi muito pela brasilidade, usar produtos locais na cerveja, aqueles estilos específicos. Eu fiz totalmente o oposto. Eu fui para cervejas mais complexas, ousadas, seguindo um padrão norte-americano, para não fazer mais do mesmo. E aí busquei uma agência, vieram vários nomes, várias propostas de nome, e é muito difícil você dar o nome para o teu filho, assim, é muito difícil. E aí, faltando pouquíssimo tempo para a inauguração, eu tenho um quadro lá na cervejaria que tem as opções, e o último entregue, no último minuto, foi Invicta, de fácil pronúncia, que remete à vitória, à força. E aí, Invicta foi escolhido. No momento, você nem entende muito bem se seria isso, mas com o passar do tempo e das lutas, você enxerga que fez todo sentido. Fortalece a marca. Fortalece.
É interessante esse trabalho mesmo no marketing. Tanto é que o símbolo é a mãozinha fechada, né? Da invencibilidade. E coincidentemente, né, Rodrigo, depois que a gente se conheceu naquela época e você galgou outros caminhos, eu galguei outros caminhos, voltamos a sair de Ribeirão Preto, né? E quando voltamos a Ribeirão Preto, alguns anos depois, nos encontramos e descobrimos que fomos fazer um cozimento, cada qual na sua cervejaria, na mesma semana. É interessante. A vida é cheia disso, né? A gente fazia um tempo que não se via, de repente a gente na mesma semana fazendo nossos lotes inaugurais. E de lá para cá a gente sempre se encontra e sempre troca informações e às vezes até matérias-primas, né? Me ajuda aí que não veio um caminhão, aí ele faz a mesma coisa também. Mas e hoje você faz... Uma coisa que eu tenho muita curiosidade é como lidar com um mercado difícil dessas cervejas especiais. Como você vai tomar uma decisão? Como você tomou uma decisão de falar assim, quero fazer uma coisa diferente, uma cerveja mais forte? Como atingir esse público? Você não quis fazer uma coisa igual todo mundo faz, né? Isso é muito desafiador. Você tomou essa decisão junto com alguém? Você falou, é isso que eu quero mesmo, vamos ver o que vai dar, Deus me ajude. Você conta muito com o teu sentimento ali, né? A gente, óbvio, batalhou, buscou conhecimento, se cercou de pessoas boas, inclusive melhores do que a gente. Tem que ser, né? Mas é tudo muito assim, cara, é o sentimento puro de para onde você quer ir. Comigo acontecem algumas coisas nesse sentido e absurdas. O prédio que caiu no meu colo, o espaço que só caberia um item lá e esse item apareceu para eu comprar. Então, são coisas do destino inexplicáveis, mas o óbvio tem que estar sempre preparado. Então, o imprevisto, ele me atrai. Então, eu tento sempre fazer algo diferente para não ser igual a tudo que já tem no mercado. Se eu for concorrer com as grandes cervejarias que tem escala, que tem produtividade, que tem capilaridade de mercado, esquece, a gente não vai sobreviver. Então, eu tento sempre buscar algo novo no paladar, na mistura dos insumos ali, para tentar atrair esse público que é grande. Só é difícil chegar até eles. É difícil chegar. É um trabalho de respeito à língua das pessoas, né? Um respeito a posicionamento das pessoas, interessante ter essa coragem, né, de posicionamento de comércio. E, como você estava falando também, começou lá de baixo, carregando as suas caixas e seus papéis para os chefes, e hoje você, às vezes, vai até a Brasília intervir, não sei se a palavra é intervir, mas é participar, né, de negociações com referente à legislação, né? Tem um episódio interessante. Em 2017, a gente conseguiu uma vitória para o setor expressiva, né? Se você olhar a linha do tempo, o setor dá um boom a partir de 2017. Aí multiplica-se exponencialmente o número de cervejarias. Qual foi a nossa conquista? Eu, como presidente da Abracerva na época, a gente estava pleiteando a inclusão das micro cervejarias no Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? É um sistema tributário simplificado. É mais fácil, porque hoje você gasta muita hora, homem, para descobrir o quanto você vai pagar de imposto e muitas das vezes ainda faz errado porque não existem profissionais capacitados para ter o entendimento. Porque não participava do Simples? O Simples Nacional, ele é para quem fatura até 3,8 milhões de reais ano na época. Só que tinha alguns impeditivos. Bebida alcoólica, fumo e armamento. Entendi. Então, a gente pleiteou. Foram anos de briga. Eu lembro. Você Vinícolas não fazem parte, pequenas destilarias e tão pouco pequenas cervejarias. Em 2017, depois de um árduo trabalho, a gente conseguiu e simplificou e viabilizou a vida dos pequenos cervejeiros. Então, foi uma conquista histórica, né? Está registrado lá, tem foto minha com o presidente, com o governador. Então, foi uma entrega para o setor muito boa. Parabéns. Né? O setor agradece. É por isso mesmo que é um dos motivos da importância do Rodrigo da Invicta para nós todos cervejeiros no Brasil, não só em Ribeirão Preto, né? Porque Ribeirão Preto se diz a capital do chopp, da cerveja, mas um monte de outras cidades se intitulam também como capital do chopp e da cerveja. É por isso que ele está sempre envolvido com o Brasil, outras pessoas lá de Belo Horizonte, amigos também. O Brasil todo se envolveu nessa conquista. Rodrigo, hoje você, sendo um empreendedor, um empresário,
proprietário de uma empresa de sucesso, que tem um volume de entrega relativamente grande para o mercado e etc., eu imagino que você deva ter um dia a dia bastante preocupante na administração, cuidando dos seus negócios, cuidando do marketing. Você ainda faz a receita da cerveja? Você ainda vai você vai para o chão de fábrica, botar o dedo, ou seja, você ainda exerce a sua paixão? Boa, Geraldo. Olha, hoje eu vou te dizer bem menos do que gostaria. Porque quando eu estou num pico de estresse, com um dia muito difícil, o que me deixa melhor é descer para a fábrica. Descer para a fábrica. Fazer um cozimento, passar um rodo no chão da fábrica, jogar uma água, passar uma enceradeira. Que é o que está fazendo. Não é incomum, talvez, passar por lá, porque lá na minha fábrica tem um vidro que as pessoas, se o bar estiver aberto, é possível ver toda a fábrica. Não é incomum, se por acaso passarem lá e eu estar exercendo esse tipo. O chão lá, não é incomum, é algo que eu desço, me relaxa, fazer uma produção, ficar ali perto da fervura. Então, mas quem é apaixonado... Mas nem tem muito tempo para isso também. Infelizmente, né? Não. Porque você precisa estar à frente da administração, porque senão também o negócio afunda. Né? Eu digo infelizmente porque o que nos deixa com tesão é estar lá exatamente. com a mão na massa produzindo. Olhando as temperaturas. Não existe cansaço físico quando a gente está ali. Agora existe cansaço mental quando eu estou nas planilhas olhando 40%, 55% de tributo. Isso o cansaço mental é especialmente gigantesco. quando você está focado no que tem que pagar, né? Exatamente. Se você visse nas planilhas só o que está entrando, talvez fosse mais agradável, mas não é verdade. Né? Mas continuo assinando as minhas receitas. Hoje eu tenho um time mais amplo, então tem a Mariana, que é química, né? Responsável pelo desenvolvimento de novos produtos, mas continuo sim ainda desenvolvendo produtos. A Invicta, em 13 anos, já produziu mais de 200 estilos de cerveja. Então, 200 rótulos. É o que o João falou. Hoje você tem cervejeiros trabalhando dentro da Invicta, apesar de certamente ser sob a sua supervisão. Mas você tem profissionais cervejeiros. Hoje eu tenho um quadro de colaboradores completo. Tenho químico, engenheiro, Como chama técnico. a moça que você citou agora mesmo? Mariana é química formada na USP, é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos alcoólicos e não alcoólicos também na nossa empresa. Quantos colaboradores você tem hoje lá na sua equipe? De quantas pessoas? Hoje o grupo Invicta, composto por bar, distribuidor e fábrica, somos em 45 pessoas. 45 pessoas. Quantos você tem lá, João? Eu tenho 20 pessoas. Você não tem o bar, né? Eu não tenho bar e não fabrico garrafas também. O meu mercado é diferente do mercado do Rodrigo. Você engarrafa, né? Você vende na garrafa. E barril também. Mas você tem garrafa. Diferente do João, você engarrafa a cerveja. Você tem esses 200 rótulos, né? O cervejeiro às vezes fala, eu tenho rótulos diferentes. Ele não faz rótulo, ele faz cervejas diferentes. Tá bom. Hoje a Invicta produz uma variedade enorme de rótulos e só a garrafa possibilita ter isso tudo. Aí não seria possível você fornecer isso em barril. Porque ninguém vai lá comprar um barril de 30 litros de uma Índia Pale Ale super amarga. Então a pessoa compra uma garrafa. Então, microcervejaria com esse segmento de público em especial, atingindo o Brasil todo, ele usa a embalagem em vidro, que é a melhor embalagem que tem. E dá uma permeabilidade boa no mercado, você consegue levar isso a lugares mais longes, né, no Brasil, e essa marca vai sendo visualizada em lugares mais distantes. Mas você precisa ter na fábrica o equipamento para fazer esse engarrafamento, né? Para fazer esse envasamento, né? Tem um equipamento especial e uma equipe especial para fazer isso. Exato. Hoje um pátio fabril da minha cervejaria, ela é idêntica a um pátio fabril da Ambev. Eu tenho centrífugo, eu tenho filtro microbiológico, eu tenho envasadora de garrafa, envasadora de lata, de PET. Eu tenho tudo que uma grande fábrica tem. No nível de mercado que você participa, João, com a Boreal, você não tem essa área de engarrafamento. Não tem. Portanto, você não tem esse equipamento, o teu equipamento é para envasar. Para envasamento de barris. Né? E a minha área comercial é voltada para esse nicho. Isso. É uma área diferente. Diferente, como o Rodrigo disse, a gente tem sentimentos e a gente vai atrás desse sentimento nosso. Ele teve um sentimento, eu tive um sentimento. Essa junção de sentimentos um dia pode ser até que seja comercialmente viável para nós. Nós estamos com pouco tempo de mercado
E daqui a 20 anos vai se saber onde Essa nós pergunta minha estaremos. é mais... Né? É porque eu não sei mesmo como Sim, funciona. sim. Né? Então, Não, e é interessante para quem está aí eu conectado. estou fazendo né? essa pergunta porque eu sou praticamente parte de quem está assistindo aí. E uma outra pergunta que você fez interessante, ele respondeu muito bacana, é que você perguntou, você vai lá fazer cerveja ainda? Né? Pois é. Você vê, o cara, quando cozinha bem, as pessoas ficam falando assim para ele, vai lá, abre um restaurante, abre um restaurante. Abre um restaurante que você nunca mais entra na Aí cozinha. ele não vai cozinhar mais, o cara vai comprar talher, limpar a mesa, cuidar da... Não, e as planilhas de controle, a administração... Aí ele contrata um cozinheiro. Te acaba com o tempo, né? Total. E o que é pior, é uma coisa que você não pode dar na mão de outra pessoa para fazer. Você precisa fazer. Você pode até ter auxiliares, pessoas que te ajudam ali. Mas na minha empresa, por exemplo, eu sou comunicador, eu faço eventos, eu apresento podcast, eu faço programa de rádio, programa de televisão e tal. Mas na minha empresa, eu preciso estar com as planilhas na minha frente. Na sua frente. Eu tenho lá as pessoas que me ajudam, mas quem determina o caminho sou eu. E eu não tenho outro jeito de fazer isso. Às vezes eu penso até que eu estou errado, que eu devia estar mais no palco. Mas veja só que você está falando isso mesmo. E lá, quando você estava trabalhando no mundo corporativo de uma grande, como isso colaborou para você hoje trabalhar, vamos dizer, no submundo da cerveja? Né? Porque quem trabalha numa grande empresa está se percebendo, se intitula o mundo corporativo. E nós, pequenininhos aqui embaixo, eles nos veem como submundo, né? Olha, primeiro existe um choque, né? Quando eu saí da pequena cervejaria e fui para uma mega cervejaria, eu, nos primeiros meses, assim, eu me senti totalmente mal, porque lá você tem uma célula de trabalho e você é responsável por esse trabalho numa grande cervejaria. Você não avança nem para a direita, nem para a esquerda. Teu trabalho é esse. Pode estar pegando fogo, mas você não pode se intrometer em mais nada. E você, numa pequena cervejaria ou no teu pequeno negócio, você acaba fazendo toda a gestão, tendo noção do todo. Aliás, toda grande empresa é assim, né? Eu trabalhei em empresas grandes de comunicação. Você também trabalhou em empresas grandes de comunicação e que veio ela... para uma empresa pequena sua hoje. E é a mesma coisa. Na empresa que eu trabalhava, eu era locutor. E acabou. E acabou. Tipo, o colega do lado podia estar entulhado de serviço e eu não ter nada para fazer. Exato. Não, eu tinha que fazer só a hora que chegasse o texto. E isso é um choque gigantesco. E aí isso me trouxe muito aprendizado, até para eu poder me policiar e me controlar aqui na minha própria empresa, porque eu não sou onipresente, eu não posso estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então tem que ter sangue frio, respira, consiga pessoas boas para poder o negócio andar, senão não funciona. Exatamente. Por mais que você precise estar ciente de praticamente quase tudo, a gente tem que priorizar. Nunca dá para resolver tudo todos os dias. Na verdade, a gente tem que aprender a comandar, né, Rodrigo? Você tem que aprender a delegar e supervisionar, é uma coisa que a gente não consegue muito. Então, essa é a pergunta. Você consegue fazer com que as pessoas façam aquilo do seu jeito e o resultado seja aquele que você quer de primeira, assim? De primeira, eu diria que não, mas você sabe bem também, como engenheiro, existem os processos, né? E saber delegar e depois supervisionar é importante, porque senão a tua equipe também não se desenvolve. Então, com muita dificuldade, eu vou aprendendo isso ao longo dos tempos e cada vez agora eu me envolvo mais. Se eu passar, não é... vou entrar ali, não faço isso mais. Aí tem um momento oportuno, a reunião, analiso os números, eficiência, perdas. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade. Não é fácil. Eu tenho muita lidar dificuldade. com as pessoas, né? Às vezes você acha que ensinou direitinho, passa a mão na cabeça de uma pessoa, assim, figurativamente, né? Tipo assim, a gente quer cuidar dessa pessoa para que essas pessoas se desenvolvam e também desenvolvam a empresa, né? E de repente essa pessoa às vezes não consegue captar a mensagem. Eu muitas vezes pego o que eu pedi para fazer e vejo que não está feito, dá uma vontade de falar, deixa que eu faço. Deixa comigo. E a gente está falando de qualquer tipo de trabalho, desde o mais simples ao mais complexo. Se perguntar para a minha equipe nos últimos 2 anos, eles vão falar de uma evolução, porque era muito comum eu passar a ver alguma coisa muito fora do controle e eu estar em cima do caminhão ajudando a carregar os barris. Olha lá. Era muito comum isso acontecer. Só que você precisa se controlar. Isso aqui que eu estou fazendo, que parece uma boa ação, na verdade está causando um dano tão grande à companhia e botando inclusive essas pessoas em risco. Porque se eu não estou aqui para fazer a gestão, para pensar, e estou aqui para carregar o caminhão, eu vou botar todo mundo em risco. Porque eu não vou fazer o meu trabalho. É verdade. Então aí eu me
policio e isso tem diminuído demais. Nós Nos temos, últimos 2 anos. Porque apesar de muitas coisas, muitos conhecimento, a gente gosta de fazer operacional, né? E a hora que você tem essas 200 sabores de cerveja na mão, claro que não foi tudo de uma vez, você foi galgando, desenvolvendo. E esse seu sentimento de fazer uma cerveja mais forte, ou então uma mais fraca, uma média, e vai colocando isso nos mercados, como é que é a relação sua desses sabores com as pessoas? Como que se atinge? Você bate na porta, põe numa Kombi e faz que nem a venda da pamonha? Olha, Invicta! Hoje, fresquinha! João, hoje a nossa Kombi é o mundo virtual. Né? É o mundo virtual. É o mundo muito virtual. bacana. Então eu tenho uma equipe de marketing, de tráfego pago, muito competente, que entrega... Eu recebo seus e-mails. Que entrega, se a pessoa gosta de uma cerveja azeda, essa cerveja azeda, essa comunicação desse lançamento vai chegar para ele. E você tem lá um cadastro A gente tem um cadastro de 100 mil pessoas no nosso mailing, né? A gente tem mais de 100 mil, a gente tem quase 100 mil pessoas no Facebook, então a gente tem um público fiel. E aí a gente conhece o nosso público, então quando a gente lança uma cerveja, um estilo, a gente sabe para quem direcionar. E aí essa Kombi da pamonha, ela acontece muito no online. Então a gente hoje, nesses mais de 200 rótulos, a gente todo ano lança cervejas novas e que não são repetidas jamais, que é chamado o projeto nosso Finito. Então a gente lança cervejas com a proposta de nunca mais serem produzidas e essa galera entra no online e compra essas cervejas durante o ano. Não são nem sazonais, são cervejas únicas. Únicas. A gente pega a receita e joga fora, nunca mais produz. Que bacana isso, cara. Que coisa louca. E isso normalmente é por quanto tempo você fabrica uma receita, vamos chamar isso de exclusiva, sei lá. Mas... Existe na Alemanha uma cerveja famosa que é Marzbier, que é a cerveja de março. Você chegando dia 1º de abril, lá não tem mais. Só mesmo. Março que vem, né? É mesmo. E aí você, mais ou menos, por exemplo, só para entender isso, você fez lá uma receita X e fala, vamos fazer dessa forma. E como é que você sabe qual é o volume que vai ser possível? A gente começou com esse projeto logo quando se iniciou a pandemia. A gente começou a lançar rótulos novos e chamar de Finito. A gente convidou cervejarias de fora do país, cervejarias nacionais, para assinar essas receitas junto com a gente. Ou a gente também faz sangue puro, né? Só com as pessoas da Invicta, marca Invicta. E a gente faz isso a cada 4 vezes ao ano, a cada 3 meses. Então, no mínimo 4 rótulos e já chegamos a fazer 8 rótulos numa única edição. 8 cervejas diferentes. E a gente coloca isso no nosso e-commerce, disponibiliza. E esse público que está cadastrado sempre em torno de 25% a 30% de novos clientes, que a gente busca através do tráfego pago, e os clientes caem lá, entendem a dinâmica, a proposta, e compram todo esse lote exclusivo, que nunca mais será repetido, e mais as cervejas tradicionais. Então ele faz um mix de compra ali, alguém compra, e tem os que compram só os lançamentos exclusivos, e assim a gente tem feito a cada 3 meses. A gente faz 4 campanhas no ano. A pessoa aproveita o frete, né? Ele vai buscar uma cerveja que nunca mais vai tomar na vida, sobrou um lugarzinho na caixa ali, ele já coloca das tradicionais e aproveita um frete mais barato. Exatamente. E no seu Parque Fabril você tem uma linha de produção exclusiva para esse tipo de atividade, para não parar a linha de produção das tradicionais? Veja só, como é que se organiza isso? Em uma unidade Fabril, a gente tem tanques de cerveja. Então, a gente vai jogando cerveja dentro de cada tanque, esvazia, joga novamente. Então, ele não interrompe ou atrapalha nenhum outro processo. Você só precisa ter capacidade produtiva para produzir. Entendi. Entendeu? Então, os tanques, ele recebe cerveja, sai cerveja. E são vários tanques. Na Invicta, a gente tem 24 tanques de cerveja. Nossa. Sempre rodando. Entra cerveja, sai cerveja. Aí você determina lá... De acordo com o histórico, com a demanda de cada produto, inclusive os de linha e os de alta performance, a gente vai produzindo e fazendo o PCP. Você aprendeu a ver como se comporta no mercado cada sabor que você oferece a ele, é isso? Exatamente. Vendo mais dessa? Menos isso. A gente sabe quais estilos são mais atrativos, qual o estilo de tempos em tempos a gente precisa fazer, porque já faz 6 meses que não faz e a galera pede. Então a gente tem todo esse know-how para continuar mantendo aquele volume de venda. Que interessante, isso daí é muito empreendimento, muita visão, cara. A Kombi da pamonha hoje, então, é
a internet. A internet. Mas você, Que depois que você faz essa cerveja, como é que se chama? Linha finito. Finito. Você nunca mais faz igual. Nunca mais faço o mesmo rótulo, designer e nem a mesma receita. Então, a cada edição, a gente muda o designer do rótulo, é um rótulo novo. E uma cerveja nova. Ela pode ter o mesmo estilo, mas ela nunca vai ser igual. Ela vai ter um pouquinho mais de matéria-prima. Alguma coisa na receita tem de diferente. Porque existe hoje algo em torno de 120 estilos de cerveja, não é, João? Certo. Por aí, se eles já não atualizaram de novo o book. Existem 120 estilos de cerveja. E cada estilo de cerveja ele tem um inferior e um máximo, seja álcool, amargor, tonalidade de cor. Então, nesse universo de uma receita, nascem receitas infinitas. Então, eu posso fazer um estilo de cerveja India Pale Ale, o João vai fazer também uma India Pale Ale e elas serão totalmente diferentes. Uma vez eu disse aqui que as nossas cervejas diferentes, lá antigamente, eram fabricadas da seguinte forma. Você comprava uma Antártica e uma Caracu e ia pingando quantidades diferentes em vários copos. Então, uma ficava muito preta, uma muito clara e fazia várias outras cervejas intermediárias. Então, era essa a nossa gama, né, de cervejas diferentes. E até que o desenvolvimento, tanto nosso quanto da tecnologia, leva a uma pessoa dessa a fazer 200, 300 cervejas diferentes. A gente não precisa mais fazer essa E são cervejas das mais variáveis dinâmicas possíveis, com madeira, com fruta. É incrível, são assim, muitas as opções. São muitas experiências. E o público adora, o público fica esperando por essas novidades. E as grandes cervejarias, né, as grandes indústrias não fazem esse tipo de coisa, né? Aí já entra no nosso know-how, né? Porque, por exemplo, a Ambev, essas mega cervejarias não ficam fazendo essas receitas. É aí que a gente se diferencia deles, porque o que a gente consegue aqui num bate-papo em 15 minutos desenvolver uma receita de cerveja, numa grande cervejaria, pela burocracia, pelo planejamento, estratégia, vai um ano. Vai um ano. E não pode fazer 5 mil litros. Vai fazer 400 mil litros. E Deus ajude a vender. Mas eu acho que para eles não é interessante. É onde a gente se destaca. Eu acho que não Mas as grandes cervejarias estão buscando hoje, sim, parceria com as pequenas. E às vezes até as pequenas se beneficiam dessa parceria também. Não podemos dizer que não seja interessante, né? Porque no Brasil, como a gente mencionou, a gente está com 2% de share de mercado. Nos Estados Unidos está próximo de 20%. Já está 20% nos 20% Estados Unidos? as microcervejarias, 20% de mercado, aqui a gente está com 2%. Nossa. Então, o que as grandes cervejarias fizeram? Principalmente a Ambev, que é uma cervejaria não é nacional, é mundial. Para não deixar o que aconteceu lá fora, para a gente não chegar em 20%, eles vieram no Brasil e compraram pequenas cervejarias para poder completar o seu portfólio e estagnar o nosso crescimento. Faz parte do jogo. Então, para não acontecer o que aconteceu lá fora, eles se anteciparam aqui no Brasil e fizeram essa movimentação. Montaram então, uma eles estão realmente de olho o tempo todo. O tempo todo. Então, incomoda um pouco, né? Com certeza. Compraram essas pequenas para poder oferecer e, ao mesmo tempo, participar desse mercado e ficar atento dentro dele. Porque não adianta ficar olhando para o mercado sem estar lá dentro dele, né? Exatamente. Então, eles acertaram na mosca. Foi uma estratégia muito boa da parte deles e muito ruim para nós pequenos. Desculpa. Segue. Não. Segue. E o que fazem, então, as pessoas hoje a esticar o braço e pegar uma cerveja dessas especiais, independente da marca? O que faz? O cara tá lá no carrinho do supermercado e esticar a mão. Você tem alguma ideia? Olha, eu diria assim, a primeira esticada de mão, ela não é nem tão importante. Tá? Ela não é tão importante, porque na primeira esticada de mão, a pessoa pode ter ido por um belo rótulo, por uma promoção no supermercado, mas o mais importante é a segunda esticada. Muito bem, interessante. É um bom porque conceito, aí você se posicionou como marca desejável, com produtos com repetibilidade, com processo. O sabor agradou. E você aí, respeitou o cara que esticou a mão. E aí ele topa até pagar mais caro por isso, não tem problema. Que bacana, cara. É um conceito interessante. Então a primeira não vale muito. A primeira
É um investimento. É um todo discurso que todo faz. mundo tá. São 2.000 fábricas tentando pegar essa esticada de mão, mas a segunda e a terceira ela é valiosa. Ah, que interessante, hein? Muito E bom. talvez a terceira também mais valiosa ainda, porque pode-se, na repetibilidade, registrar a estabilidade da receita. E essa esticada de mão, vamos gerar a esticada de mão dos outros amigos também, Com né? certeza. Porque, cara, aquela é boa. Se eu te falei há pouco que minha Kombi online, né, que a gente chamou de Kombi, tem sempre 25, 30% de novos clientes, Nossa, isso quer dizer que gente. 70% são os mesmos sempre. É, isso mesmo. Que estão sempre comprando e sempre está oxigenando, entrando 30 a cada campanha dessa que eu realizo. E na rua, provavelmente não é diferente, são dados, né, estatísticos. Né? Então, o que acontece no online, provavelmente se repete no PDV tradicional, que são os pontos de venda, os bares, empórios. São muitos anos de aprendizado, né? E é exatamente isso, né? A primeira, a segunda, a terceira esticada de mão revela, né, para o departamento comercial de vocês que o consumidor está aprovando, né? Porque ele ouviu de repente a indicação ou o rótulo chamou a atenção e consumiu a primeira. Se ele voltou é porque agradou. Se ele voltou a terceira vez é porque ele está testando a sua estabilidade da receita. Ele foi no supermercado só para pegar aquela cerveja. Exatamente. E aproveitou para pegar um tomate também, ou um salame. Hoje em Ribeirão Preto já acontece, né? Porque como a gente é muito pequeno, a gente primeiro entra num PDV e a gente batalha muito para entrar. E a gente consegue já enxergar em alguns PDVs que o jogo virou. Então agora é o PDV que já liga pra gente. Tô sem produto. Entrega. Interessante. Então essa virada de chave é muito importante. Essa ruptura. Eu pude é um desafio. É um desafio. Para ser vencido, hein? Recentemente uma coisa, nós fomos, eu e o Fábio, que é o nosso colega aqui do podcast, que está aí na técnica cuidando da nossa gravação, nós fomos a um churrasco juntos e antes nós precisamos ir ao supermercado comprar a cerveja, cada um leva a sua cerveja, etc. E me chamou a atenção porque eu, como não sou grande consumidor de cerveja e tampouco conhece alguma coisa, eu vou naquela que eu tradicionalmente consumo. O Fábio, naquele dia, falou para mim assim, eu quero ver se aqui tem a cerveja tal. E isso me chamou a atenção porque era uma cerveja que não era de uma indústria, de uma grande indústria. E é uma cerveja diferente para você. Por que me chamou a atenção? Porque nós estávamos indo para um churrasco, que é uma coisa coletiva, e ainda assim ele se lembrou daquela marca ou daquele rótulo de cerveja, e ele foi à procura do rótulo. E, felizmente, ele encontrou o rótulo lá e comprou o que ele queria comprar. Isso é uma vitória na cabeça dele. Isso me chamou a atenção, porque é sinal que ele está aprovando aquilo. Exato. Né? E eu, por exemplo, comprei aqui a tradicional zona, aquela que está no meio do corredor lá, e eu peguei daquela lá e que era mais barato. Então ele está falando aqui para gente que naquele mesmo churrasco onde ele levou essa cerveja, tinha gente ali com um grole de cerveja artesanal. Alguém levou artesanal, assim, de micro cervejaria, né? Marca é um negócio tão poderoso que eu vou confidenciar aqui um case para vocês. Ele não é volumoso financeiramente, ele não gera impacto financeiro para a empresa. Mas lá na minha cervejaria eu tenho minha lojinha de souvenir. Sim. E lá eu tenho tênis da marca Invicta, eu tenho boné, eu tenho agasalho, eu tenho chinelo, eu tenho vários itens. E quando eu vejo alguém passando e comprando um tênis, cara, vocês não têm assim a ideia de satisfação. Isso é um sinal de valor à marca. Exato. É um sinal de que a pessoa comprou a tua ideia. E você fica pensando assim, para que está comprando um tênis Invicta Exatamente. Com tanta marca aqui famosa? Pagando um valor similar a um bom tênis de mercado, ele vai pegar e vai botar. Só para ter a marca Invicta. É uma pessoa esperta, porque ele vai comprar. É verdade, ele vai comprar um tênis de uma marca que não é dessas comerciais, o cara quer ser exclusivo. Ele está dizendo para os amigos, eu sou diferente de vocês. Eu tenho o que você não tem. Eu tenho o que você não tem, é claro. Mas eu vou passar lá e vou comprar um desse, cara. Então, a ideia é essa, né, que desperte essa vontade. Tem 40? Tem 40.
Vou passar lá já. É muito bom. Gente, estão me avisando aqui que o nosso tempo de novo já está acabando. É o nosso segundo episódio aqui com o Rodrigo. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, agradecer por você ter aceito o convite do seu amigo João e dizer que a partir de agora você passa a ser nosso amigo também e confessar a você que eu sou um consumidor, um pequeno consumidor, mas da sua marca. Eu gosto da cerveja Invicta e eu já experimentei algumas delas. O Fábio, que é nosso colega aqui, também já experimentou algumas delas, assim como já fiz com a cerveja do João, que também é uma cerveja muito boa, cerveja muito eu faço uma cerveja muito boa, mas eu vou lá tomar do meu amigo. Sem dúvida. Mas eu quero aqui te agradecer a sua presença aqui, esse papo delicioso. Nós faríamos aqui 10 episódios, ficávamos batendo papo o dia inteiro. João, também a você, muito obrigado. Eu vou deixar você. Todos vou deixar você à vontade para agradecer o seu convidado. Eu não tenho nem o que agradecer. Eu tenho que, puxa vida, agradecer até a Deus por esse convite. Mas, logicamente, o Rodrigo não ia falar não para um amigo. Puxa vida. Certeza, a gente se pede tantas coisas durante o ano que a gente fala, tô junto, tô dentro, vamos fazer. Então, não foi nenhuma surpresa. Muito a gente bom. está sempre junto. Obrigado, Rodrigão, mais uma vez, cara. Tá bom, Rodrigo. E a você que está nos assistindo aí, acompanhando mais esse episódio, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por nos acompanhar até aqui. Novos episódios serão colocados no nosso canal. Eu quero pedir que você se inscreva aí, assinale o sininho, porque você vai receber, logicamente, uma notificação quando um novo vídeo for colocado. Aquele abraço. Obrigado, viu, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado, Geraldo. Sucesso com a Invicta, sem dúvida nenhuma. Já é um grande sucesso, mas será cada vez mais. Muito obrigado, Geraldo, pelo convite. Foi um prazer estar aqui no cervejapod.com. A todos que estão conectados aí, meu muito obrigado. Espero que tenham gostado aí do bate-papo. Ao João, que nunca recusou um telefonema meu, e vice-versa. E vice-versa, né? Sempre que a gente precisa um do outro, tocou o telefone e a gente atende. Você permite que a gente vá um dia fazer um bate-papo rápido lá na sua fábrica e dar um vistaço assim? Opa, quando quiserem. Até para mostrar a fábrica. Quando mostrar. Será um prazer. Podemos fazer isso, né, Fábio? O que você acha? Vamos lá, a gente filmar a fábrica, bater papo por lá e depois sai um próximo episódio também com o Rodrigo Online. Inserir aqui nos nossos... Legal, cara. É muito bom. As portas estão abertas. Então, meu muito obrigado mesmo. Obrigado, Fábio, que está aí nos bastidores. Mas nós vamos beber cerveja? Por todo o apoio e a gente lá poderemos aí beber uma cerveja. É mesmo, cara. No final do dia lá. Muito bom. Abraço para todos vocês. Obrigado por terem nos acompanhado. Rodrigo, obrigado. João, obrigado mais uma vez. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.